Muito bem. Voltei. Aqui, então, mostrando uma figura para a gente lembrar da anatomia, né? Onde a gente percebe aqui o cérebro, o corpo caloso, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. O cerebelo, o terceiro, aquele cerebral, quarto ventrículo, mais que interessante aqui, a hipófise, e a gente percebe que as estruturas intracranianas, elas têm que acabar até essa linha que passa aqui, ó, de uma ponta do osso para o outro, né? Esse aqui é o forame magno, né? Forame magno. Daqui para cima é bulbo, daqui para baixo é medula espinhal, né? Uma estrutura extracraniana. Tá. Agora vamos pensar que essa imagem aqui é parecida com essa, é um corte sagital, são ressonância magnética, né? E mostrando aqui o cerebelo e aqui mostrando o cerebelo também. Só que nesse cerebelo tem um tumor. Esse tumor, ele está crescendo aqui no hemisfério cerebelar, e à medida que esse tumor vai crescendo, ele vai ocupando espaço, vai empurrando as estruturas, efeito de massa. Olhando aqui para o forame magno, né? Pensa numa linha passando aqui, né? A gente tem aqui bulbo, ponte, mesencéfalo. Essa estrutura aqui, que é a parte mais inferior do cerebelo, vou dar o nome de amígdala, mas não é a amígdala que a colega perguntou, não. A amígdala dela deve ser a outra, do lobo temporal. Essa aqui é a amígdala ou tonsila do cerebelo, tá? Essa amígdala. Tonsila do cerebelo, vamos colocar esse nome. Tá. Tudo está aqui dentro do crânio, né? Mas o tumor cresceu, olha o que aconteceu. Aquela mesma região que a gente delimitou aqui, ó, na verdade está aqui, ó. Ela agora está extracraniana. E o bulbo está bem mais fininho do que o normal, né? Porque a tonsila cerebelar, ela comprimiu esse bulbo, né? Então, isso aqui é uma hérnia de amígdala do cerebelo, ou tonsila cerebelar, né? Que está comprimindo o bulbo, né? E isso aconteceu porque houve esse aumento do volume do cerebelo, e isso teve que se propagar, teve que ir para algum lugar. Então, herniou pelo forame magno. Tá? Então, esse aqui é um tipo de hérnia, um tipo comum de hérnia. Outro tipo comum de hérnia é a hérnia subfalcina, né? Então, nós falamos aqui da hérnia tonsilar ou amigdaliana, né? Que desce pelo canal da medula, né? Através do forame magno. Agora, vamos falar de uma hérnia que passa sob a foice do cérebro, né? Aqui é a foice do cérebro. Então, alguma coisa cresce de um lado, né? E empurra as estruturas para o lado contralateral. Aqui está demonstrando um hematoma, né? Mas pode ser também um tumor. Esse tumor que está crescendo aqui está desviando a linha média, né? E essas estruturas estão invadindo o lado contralateral. Vejam que, olha, a linha média deveria estar nessa posição. Então, esse aqui é o tumor, que é o edema, né? Esse edema está passando para o lado contralateral, sob a foice do cérebro. Então, uma hérnia subfalcina. Essa é a denominação, hérnia subfalcina. Tá. Existe uma outra hérnia também, que é uma hérnia provocada por uma região aqui do lobo temporal, chamada de uncus. Esse é o lobo temporal, direito e esquerdo, né? Esse lobo temporal tem uma região medial, que nós damos o nome de uncus do lobo temporal. Tá? Então,
nesse lado direito desse paciente tem um tumor crescendo aqui. Então, vou dar como exemplo. Se esse tumor está crescendo, ele vai expandir o lobo temporal, esse lobo temporal vai aumentar de volume e vai comprimir o mesencéfalo, né? Na verdade, está comprimindo aqui essa estrutura. O mesencéfalo tem um formato de Mickey Mouse, né? Esse aqui é o pedúnculo cerebral direito, esse aqui é o pedúnculo cerebral esquerdo. O temporal cresceu e essa região medial, que é o umbus, está comprimindo o pedúnculo cerebral direito. Então, aqui está comprimindo também. E aqui está bem bonito, né? O lado esquerdo está preservado e o pedúnculo cerebral direito aqui está comprimido. Então, é uma hérnia de Uncus. Hérnia de Uncus. Hérnia de Uncus, hérnia subfalcina, a hérnia, aqui tem um pouquinho de hérnia subfalcina também, para passar para o outro lado, e a hérnia de Torsila, tá? Esses são os principais que a gente queria que vocês lembrassem, né? A hérnia de Uncus, subfalcina, e aqui a amigdaliana tonsilar. Muito bem. Então, o paciente que tem aumento da pressão intracraniana, há uma tendência à formação dessas hérnias, né? E comprime estruturas nobres, que levam a rebaixamento de consciência, leva a edema cerebral e morte. Aí vira tudo candidato para remoção de órgãos, né? Remoção de órgãos, para doação. Antes de eu passar para essa etapa, deixa eu ver se dá para passar para essa etapa. Deixa eu ver o horário. Tá. Eu tenho 10 slides, depois eu vou mostrar caso clínico. Então, tá. Então, vamos passar para a parte de traumatismo craniano. E o traumatismo craniano precisa de diagnóstico e tratamento rápido, né? Você tem que oferecer para esse paciente um diagnóstico rápido, baseado no seu exame, né? O exame de imagem tem que estar feito precocemente, do tipo tomografia computadorizada. Esse exame vai explicar os achados, né, que você está observando no exame clínico do paciente e vai, inclusive, te dar prognóstico, tá? Quanto mais lesão, pior o prognóstico do paciente. E nesse cenário de traumatismo craniano, o paciente chegando no hospital, a primeira coisa a pensar é em realizar uma tomografia computadorizada sem contraste. Sem contraste, tá? Não precisa de contraste. O contraste vai só te confundir nesse momento. E a ressonância fica para a segunda etapa, né? Se esse exame não responder todas as suas perguntas, você faz a ressonância magnética e com o paciente mais estável, porque vai demandar mais tempo. Aqui demanda 40 minutos, meia hora. Aqui eu consigo fazer um exame em 2 minutos. A tomografia sem contraste é muito rápida. Aqui é complicado. Então tá. A gente vai classificar a gravidade do TCE de acordo com a escala de Glasgow, né? Então, quanto pior a escala de Glasgow do paciente, né, mais grave é o TCE. Inclusive, se abaixa muito disso aqui, já tem indicação de fazer intubação, né? Abaixo de 9, já está indicado a intubação traqueal. E o leve, ele tem... os sintomas são bem superficiais, né? A dúvida, às vezes, é quando fazer tomografia no leve, né? Tem que ter alguma justificativa para fazer tomografia no leve. Não precisa, nem todo paciente precisa de tomografia, né? Então, tem alguns sinais importantes para a gente poder indicar a tomografia no paciente com TCE leve. Tá, esse traumatismo craniano, ele pode ser do tipo aberto ou fechado, tá? Então, vocês escolheriam como aberto, fechado, qual situação aqui, né? Qual que você acha que é o aberto, qual que é o fechado? Aberto, como acha, esse conhece. E os fechado, o outro que tem uma abulação aqui. Esse aqui tem um afundamento de crânio, né? Esse é um trauma fechado. Esse aqui é um trauma aberto, né? Sabe quem fez isso aqui? Foi o Jason. Né? Esse aqui é a figura do filme, né? Então, na lesão penetrante do crânio, né, há um contato das estruturas nervosas com o meio ambiente, né, e esse corpo estranho que penetra pelo crânio e atinge o sistema nervoso,
ele é o que causa as alterações das lesões, né? Então, essas lesões vão estar no trajeto desse corpo estranho, desse corpo que penetrou no crânio. Tá? Pode ser um ferimento por arma de fogo, pode ser um ferimento por arma branca, né? Que vai perfurar o crânio e vai causar as lesões. Tá? Então, a causa é a passagem desse corpo estranho pelo cérebro do paciente. Tá? É uma causa direta. E aqui são as causas geralmente são secundárias, né? Vai da movimentação do cérebro e a colisão desse cérebro com o próprio crânio, né? Então, o crânio bate contra alguma coisa, contra o volante, contra o muro, contra o soco de alguém, né? Bate o crânio. E aí o cérebro vem e colide com o crânio. Tá? Esse é o trauma fechado. É a lesão fechada do crânio. Está relacionado com a movimentação do cérebro. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né? Que esse tipo de lesão, vamos falar agora para ser aberto, depois a gente vai encerrar. Ele pode ser do tipo fratura de crânio, fratura de face, né? A fratura de face, a gente não tem nenhum exemplo aqui, não é preciso assim, resolver no primeiro momento. A fratura de face vai deixar para uma segunda etapa do atendimento, primeiro avaliar o trauma de crânio. Se houve hemorragia, se essa hemorragia é do tipo extraaxial ou intraparenquimatosa, a tomografia vai perceber isso, vai te dar esse dado, né? E uma informação, né? Você, com esse dado, né, você vai atuar principalmente nesse tipo aqui, quando elas são extraaxiais, né? Você vai ter uma chance de salvar o paciente. Quando você está diante do extradural, do subdural, o subaracnoide já começou a complicar. Mas esses dois, o cirurgião aborda com muita facilidade, né? Eles são superficiais, e você resolve o problema do paciente e ele fica livre desse problema, né? Agora, uma hemorragia intraparenquimatosa, né? Lá no meio, como é que você vai drenar isso? Aí o exame é muito bom, mas o tratamento não é dos melhores. Mostrando um exemplo de fratura, que a gente está vendo aqui no lado do lobo temporal direito, no músculo temporal direito, e aqui no frontal direito, com formação desse hematoma aqui subgaleal. A gente vai dar um exemplo aqui bonitinho, né? Hematoma subgaleal, ou por que tem esse nome, né? Então, quem gosta muito de filme, né, já deve ter visto o capacete romano, né? Esse capacete romano, ele é chamado de Galea. Tá. Então, para você ter um hematoma subgaleal, você tem que acertar a galha ponerótica, esse tecido que nós estamos vendo, né? Aí forma essa protuberância aqui sobre a pele do paciente. Aqui é a pele, que é o tecido subcutâneo, e esse aqui é o hematoma subgaleal. É uma alteração superficial ao osso, tá? Pode ser que você encontre alteração óssea, pode ser que você encontre alguma coisa no cérebro do paciente, mas nesse paciente, por enquanto, é uma lesão superficial, tá? Só tem hematoma subgaleal e aqui o tratamento é expectante. Bom, você pode ter fratura do crânio. Fratura do crânio. Uma fratura importante, por exemplo, ela está bem pequenininha aqui, né? Ela pode ser do tipo linear e pode ser do tipo por afundamento, né? Linear, esse é o exemplo de fratura linear, ó. Essa aqui também é do tipo linear, né? Esse aqui também é do tipo linear. Uma linha, né? Você vê um traço de fratura, né? Então tá aqui na pontinha da seta. Eu vejo que não tem desse lado, né? Tem uma linhazinha aqui bem fininha. E veja o que aconteceu, né? Parece simples, né? Mas olha o que aconteceu como consequência, né? Então, onde houve essa fissura no crânio, tinha uma tal de artéria meningia média passando por ali, e ela cortou, cisalhou, né, esgarçou essa artéria meningia média e formou esse hematoma aqui, que é começa com E, termina com dural. Epidural, né? Vocês estão com preguiça de falar, eu sei que vocês sabem o que é epidural, né? Então, é um sangramento arterial
e dá esse formato de lente biconvexa. Lente biconvexa. Hematoma epidural barra extradural, a mesma coisa. Muito bem. Então, e aqui, diferente dessa linhazinha de fratura, eu tenho... Cadê o problema aqui? Não sei, não estou vendo. Aqui. Afundou, né? Fratura por afundamento. Fratura complexa, fratura por afundamento. Tá? Aqui eu não tenho a imagem do parênquima. Essa aí deveria ser olhado também. E eu tenho aqui uma linha de fratura passando pela mastoide, ó. Tem uma linha de fratura também passando por esse forame aqui também, ó. Veja o lado contralateral, como é íntegro, compara e sempre comparando, né? Ó, não tem isso aqui. Esse forame está íntegro desse lado, ó, e aqui ele está alterado, ele está fraturado, tá? Então, são pequenas alterações. Isso que o radiologista tem que olhar. Às vezes o clínico não vai dar conta de perceber isso, né? O neurocirurgião vai perceber, que ele vê isso todo dia. Tá, então cuidado com as pedras, né? As pedras, às vezes, atingem o crânio da pessoa e formam grandes fraturas, né? Do tipo compressão, né? A gente está vendo aqui, fundamento de crânio, né? E aqui? Será que dá para ver uma fraturinha que aconteceu aqui, ó? Fraturazinha aqui, né? E aqui também tem uma fratura linear, ó, da base do crânio, que pode dar o sinal do guaxinim, ele apareceu, o guaxinim, e apareceu, ou o sinal de Barton também, que é um sinal de equimose retroauricular, que tem que lembrar que pode ter acontecido então uma fratura de base do crânio, né, uma manifestação clínica, né, uma fratura de base do crânio. Tá aqui ela aqui, bonitinha. Muito bem. Nós estamos falando de TCE aberto, né? Então tem que entrar alguma coisa pelo crânio do indivíduo. Nesse caso aqui é um operador da construção civil, um pedreiro, um ajudante pedreiro, estava lá tranquilo, de repente vem vergalhão de ferro e achou o olho do paciente, né? Entrou pela órbita e foi. Então foi feita essa tomografia, o corte no plano sagital, veja quanto, quase que sai pelo outro lado, né? Quase foi lá pelo occipital, né? Chegou pela órbita e quase sai para o outro lado. A densidade, né, de metal. Então eu tenho que saber o trajeto, né? Eu vou descrever o trajeto desse corpo estranho que penetrou. E foi feito aqui para ilustrar, né, também para avaliar a gravidade, um estudo angiográfico, né? Então injetou contraste na veia do paciente. E vejam que é um azar, mas foi sorte, porque se fosse um pouquinho mais para a direita, poderia ter rompido a carótida aqui, né? Passou aqui medialmente, a carótida esquerda aqui, ó, dando a cerebral média, né? Então, a tragédia poderia ser pior, podia pegar um vaso importante desse e aí o paciente não sobreviveria. Será que esse caso aqui é muito grave? Veja as radiografias, né? Se você olhar para esse paciente aqui e olhar para essa radiografia aqui, você pensa assim, já era, né? Por quê? Porque olhando para o AP, né, parece que a faca está saindo pelo olho, né? Entrou por aqui e já está quase aqui na frente, né? Medial e tal. Mas olha como que mudou tudo olhando o perfil. Nesse perfil que foi feito aqui, percebeu-se que o que tem da lâmina aqui dentro do cérebro é muito pouquinho, né? Então deve ter lesado pouca coisa, o prognóstico aqui ficou melhor. Esse aqui, acidente de construção civil também, acho que pode ter sido alguma pistola de prego, né? Alguém fez alguma coisa errada aqui, teve um acidente e penetrou o prego do paciente. Muito bem, então ferimentos de arma de fogo, de arma branca, né? E esse aqui é um ferimento de arma de fogo, tá? Então, você percebe um trajeto, né? Pelo cérebro do paciente, pegando de um lado para o outro, passando pelo ventrículo lateral esquerdo, né? Esse exame aqui
deixa eu ver aqui uma diferença. Isso aqui é um exame. Esse aqui é um outro tipo de exame. Que exame que é esse aqui, né? De técnica. Começa com R. Essa é uma ressonância, né? Ressonância, tá, muito bem. Então não tem, você não vai ver um crâniozão, né? Não tem. É um T2, né, que está mostrando aqui, né, que a água está brilhando no T2, né? E isso aqui é a passagem da água, do ferimento de arco e fogo. O projétil passou por aqui. Tá? Então, como que a gente percebe se o paciente vai ter um mau prognóstico? O mau prognóstico é quando pega de um lado para outro, né? Então, é biemisférico, passa pelo ventrículo, né? Ou pela fossa posterior. Na fossa posterior tem coisa muito importante, como o tronco cerebral, né? Passou por ali, o prognóstico do paciente é bem pior. Tá? Então, esse aqui, ele é ruim, o prognóstico passou de um lado para o outro. Tá? É biemisférico. E esse aqui também tem um prognóstico bem ruimzinho, né? Tem uma arma de fogo aqui, alojado, projétil alojado aqui na região frontal do paciente, né? E ele tem todo esse edema aqui, né? Que está acontecendo por causa desse projétil. E o paciente está desse jeito, né? Prognóstico ruim. Tá, então acabou mais ou menos. Acabou mais ou menos. Calma, fiquem todos calmos. Agora nós vamos ver aqui o seguinte. Esse aqui. Tá. Então, vou mostrar algumas alterações aqui, alterações anatômicas, né? Isso aqui é uma janela de osso, né? Todo mundo falou que é osso. Se eu apertar um botão aqui, automaticamente ela vira, ela vira de parênquima. Tá? Osso, parênquima. O exame é o mesmo. É uma paciente de 68 anos que tinha uma dor de cabeça, né? O exame é um exame de rotina, o sintoma não tinha muita gravidade. Então, eu gostaria que vocês olhassem o seguinte, vamos mostrar aqui de baixo. Então, estou lá embaixo, agora vou mostrar um pouquinho de anatomia, né? Deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui que agora eu tenho. Tá, aí perguntaram onde é a amígdala, né? Não sei quem foi perguntou. Então, essa região mais medial do lobo temporal, que faz parte do sistema límbico, né? O temporal direito, eu estou aqui no temporal direito e peguei a região mais medial, é a região da amígdala. Será que é essa amígdala? Deve ser essa aqui. Tá? Alteração do sistema límbico, né? Muito bem. Então, eu estou aqui. Eu pedi. Inclusive, eu passei, eu quero ficar um pouquinho mais alto. Aí. Forame magro. Né? Então, aqui começa o crânio, né? Para baixo, eu vou ver a coluna vertebral, a coluna cervical do paciente, né? Não quero ver isso. Eu quero entrar aqui no crânio do paciente. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a medula, lá dentro do crânio, ela vira, então, um bulbo, né? E vejam que já tem duas regiõezinhas aqui, ó. Essas são as tonsilas cerebelares, né? O bulbo, a tonsila cerebelar. Eu estou aqui onde eu estou, o bulbo e a tonsila cerebelar. Isso aqui, quando cresce, vai enviar para dentro aqui do forame magro, vai formar a região de amígdala e tonsila, tá? Então, vou subir mais. Vou tentar jogar uma corzinha melhor aqui. Tá. Então, eu estou nesse nível aqui. Esse nível aqui, onde eu encontro hemisfério cerebelar direito, hemisfério cerebelar esquerdo, vérnice cerebelo, tá? Esse centro, a região central. Tá? Então, é direito, esquerdo, hemisfério direito, hemisfério esquerdo. Continuo subindo, né? E vou passar por uma outra região aqui, ó, que é a ponte, né? A ponte, aqui, a região da ponte, bem bonita aqui.
Aí, bem bonitinho. Aí. A ponte, né? Estou aqui na ponte, e eu vejo esse buraquinho aqui, ó. Esse buraquinho aqui é o quarto ventrículo. A gente acabou de falar dele, né? O líquor vai chegar aqui, nós vamos depois mostrar o trajeto. Então eu tenho hemisfério cerebelar direito, cerebelar esquerdo, vermes, a ponte, o quarto ventrículo. Aqui uma cisterna, a gente chama de cisterna ponto cerebelar, né? Que é da ponte do cerebelo, do ângulo ponto cerebelar. Então, cisterna é acúmulo de líquor. Acúmulo de líquor. Vou subindo mais, estou subindo, né? Aqui é o quarto ventrículo ainda. Dá para ver dá para ver um branquinho passando por aqui, na ponta da minha seta, tem um branquinho passando e está como se fosse fechando, né? Esse é a tenda do cerebelo. Ela aqui, ó. A tenda do cerebelo. Eu estou subindo e ela está fechando. O que está aqui no centro é cerebelo. O que está aqui atrás da tenda é o hospital, tá? Então, estou separando aqui a fossa posterior da fossa média. Aqui já estou na fossa média, onde tem o hospital e tem o temporal lá na frente, né? Temporal direito no hospital, aqui na ponta da seta. Então, aqui fechou. Aqui é cerebelo ainda, né? E aqui uma cisterna que tem cerebelar superior, cisterna cerebelar superior, que é essa aqui, né? Cisterna cerebelar superior, cisterna cerebelar superior. E aqui fechou a tenda, não tem mais tenda, tudo aqui já é lobo fossa média. Veja que aqui na nossa ponte, né, isso aqui chama pendúculo cerebelar direito, pendúculo cerebelar esquerdo, né? Estou subindo aqui agora. Veja como a ponte vai mudar de formato e vai virar esse coraçãozinho aqui. Esse coraçãozinho aqui, né? Pode ser coraçãozinho, pode ser considerado um Mickey Mouse também. É o mesencéfalo, né? Veja a altura que eu estou aqui, ó. A altura que eu estou aqui. Estou aqui no mesencéfalo. Tá. Então, eu já falei disso aqui. Esse aqui é o pendúculo cerebral. Não tem nada a ver com o pendúculo cerebral. Eu já falei, está lá no cerebelo. Pendúculo cerebral direito, pendúculo cerebral esquerdo. Cadê o uncus? Aqui, ó. Nós falamos, esse aqui é importante, né? Identificar isso aqui. Identificar o uncus, que é essa parte medial do temporal, que vai comprimir isso aqui, né? Formando a chamada hernia de uncus, do lado direito e do lado esquerdo, tá? Então, relembrando as herniações. Veja que aqui na frente tem uma coleção de líquor, né? Essa coleção de líquor aqui, ó. Aqui eu tenho a célula túrcica, né? A hipófise aqui dentro, né? Aqui em cima é uma cisterna. Cisterna supraquiasmática, né? O quiasma óptico fica nessa região aqui, né? Então, cisterna supraquiasmática, né? Essa cisterna que tem perto aqui do mesencéfalo, tem cisterna perimesencefálica. Eu faço. Por que tem que falar essas coisas tudo? Porque, por exemplo, na hora da hemorragia subaracnoide, isso aqui vai estar tudo branco. E vocês não vão entender que o líquor foi trocado por sangue, né? Tem líquor agora misturado por sangue, né? Então, tem que saber algumas coisas, né? Então, cisterna supraquiasmática, veja que está formando a reentrância aqui, ó, do lado direito, do lado esquerdo, são as fissuras de Sylvius. E por que fica escuro, né? Porque é líquor, né? Fissura de Sylvius direita, ou fissura lateral direita, aqui à esquerda, né? É preenchida por líquor, né? Tá. Então, se aqui é fissura de Sylvius, esse aqui é lobo temporal também, e aqui é frontal direito, aqui é temporal, aqui para trás é occipital. E como chama esse lobo aqui, eu estou passando a seta, que é encoberto pelo temporal? Lóbulo insular. Lobo da ínsula. Muito bem. Então, esse lobozinho é importante, que dá muito AVC isquêmico, né? Que mascara esse lobo da ínsula, muda esse lobo da ínsula. Muito bem. Então, dá para ver também aqui que tem eu estou vendo um branquinho, né? Tudo cortical, né? Olha que diferença dessa região aqui para essa central, né? Isso aqui está escuro, hipodensa, aqui está hiperdensa. Cortical, subcortical. Mas por que tem essa imagem de vírgula aqui, né? Essa imagem de vírgula
hiperdensa no centro do cérebro. O que será isso? O que será isso? São os núcleos da base? Núcleos da base, muito bem. Esses núcleos da base, olha como tá aqui, tem aqui também, como se fosse uma vírgula, tá? Então imagina alguma outra coisa, também tem cara de vírgula. Então vamos ver, vou deixar ele mais branquinho. Vou deixar ele mais branquinho. Ó, eu tenho aqui o cabeça do caudado e essa parte de baixo aqui da vírgula, ou então melhor para ver do lado de cá é mais fácil. Cabeça do caudado e aqui o globo pálido e o cutâneo. Globo pálido e cutâneo. E aqui passando aquela imagem como se fosse um bumerangue, a cápsula interna. Cápsula interna. Cápsula interna. Tálamo, aderência intertalâmica, septo pelúcido, corno anterior do ventrículo lateral à direita, corno anterior do ventrículo lateral esquerdo, os ventrículos aqui, a região superior, né? Os ventrículos lateral direito e esquerdo. Tá. Agora vamos ver outra coisa. Bom, vamos subir, né? Vamos subir. Então, gostaria que percebessem o giro e o sulco. Giro, então, é a extensão do cérebro, né? O sulco seria essas reentrâncias, onde tem líquor, né? Então, aqui é giro e aqui é sulco. Giro, sulco. Isso aqui está pretinho porque tem... Que? Daqui a pouco precisa de uma mão. Claro. Aqui é preenchido por líquido, então, né? Como aqui também é. Tá, então agora vamos descendo aqui. Vamos pelo caminho do líquor. O líquor, então, vai ser originado nessa região aqui posterior, né? Ó, os plexos coroides aqui, ó. Direita, esquerda, estão calcificados. Isso aqui é fisiológico, tá? Então, eles vão ter origem nessa região. Eles vão ocupar todas essas regiões, né? Onde tem os ventrículos e também aqui nos sulcos cerebrais, né? Na cisterna, também preenchida por líquor. Aí eu queria que vocês percebessem o seguinte. Olha aqui, ó. Nessa regiãozinha aqui, vai surgir... Estou descendo, né? Estou descendo. Vai surgir esses buraquinhos aqui, ó. Do lado e do outro. Eles são o forame de Monro, que passa o líquido do ventrículo lateral direito e passa o líquido do ventrículo lateral esquerdo por terceiro ventrículo, né? Que está aqui, essa região central aqui, ó. Terceiro ventrículo. Aí esse é o terceiro ventrículo, tá? O que tem terceiro ventrículo de um lado e do outro? Tálamo direito, tálamo esquerdo, né? Então eu vou descer, terceiro ventrículo. E esse terceiro ventrículo, ele tem que comunicar com o quarto. A comunicação terceiro com o quarto é feita pelo aqueduto cerebral, que desce pelo mesencéfalo. Então vamos ver isso aqui. Vamos acompanhar, vamos colocar a setinha aqui atrás. E vamos ver aqui, ó. Olha a formação do mesencéfalo, né? Olha esse buraquinho, esse canalzinho aqui. Nós estamos viajando aqui, ó. Nós estamos viajando por aqui, ó. Do terceiro aqueduto para o quarto, né? Aqui de cima para aqui para baixo, inferiormente, né? Aqui é o cerebelo e aqui é a ponte, né? Então nós estamos vindo aqui, ó. Por esse buraquinho vai acompanhando. Nós vamos chegar lá no quarto ventrículo, passando pelo mesencéfalo. Quando aumentar o tamanho, chegou no quarto. Opa, já está diferente, ó. A ponte, né? Ó, o pedúnculo cerebelar agora, né? Alargou porque eu estou lá no quarto ventrículo. O quarto ventrículo aqui na ponta da seta. Quarto ventrículo. Então, ele vem aqui de cima e vai passando pelo forame de Monro, terceiro ventrículo aqui do cerebral, e chega aqui no quarto ventrículo, tá? Muito bem, aqui que eu tenho mais de anatomia. Por enquanto, essa anatomia aqui já está boa. Depois, semana que vem, nós vamos passar para parte vascular. Deixa eu ver as horas aqui. Gente, acho que tá bom. Eu vou interromper agora a aula. A gente volta a falar semana que vem, então. A gente vai ter a parte vascular para comentar. E a gente dá sequência nessa
nessa parte aí do AVC, do TCE. Tá? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Mais ou menos? Tem mais anatomia semana que vem, tá? Precisa para poder fixar melhor essa tomografia aí, que é mais difícil, né? Para a gente entender. Então, vai ter mais parte teórica e volta para o exame, para mostrando o exame, para vocês perceberem alguma coisa quando olhar o paciente de verdade. Tá bom? Senhoras e senhores, então tchau. Obrigado, professor.